Então vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do cérebro das nossas crianças, gente, dos nossos filhos, né? A maioria das mães normalmente são especialistas nas crianças, nos seus filhos, né? Sabem temperatura corporal, quando tá com febre, quando tá desanimado, quando tá tristinho. Mas, porém, tem uma parte, tem algo que as mães ainda, os pais, né, ainda desconhecem um pouco, que é o quê? Né? Que é as informações básicas, gente, do cérebro dos nossos filhos. Né? A gente sabe muito, assim, a questão visual, né, de como a gente vê os nossos filhos, né, o comportamento deles, mas e o cérebro? E a cabecinha deles? Como é que isso daí é formulado, é formado? E a gente sabe que o cérebro, até mais ou menos os 20 anos de idade, ele ainda está em desenvolvimento. Até os 20 anos de idade é o tempo já que ele já está, vamos dizer assim, maduro. Né? Mas até aí, então, é uma etapa em desenvolvimento. E o cérebro, gente, ele determina quem nós somos e o que fazemos. Olha a importância de um desenvolvimento saudável do nosso cérebro, gente. E tem uma frase que diz o seguinte: o cérebro muda em resposta à nossa forma de criar os nossos filhos. Uau, né? O cérebro muda em resposta à nossa forma de criar nossos filhos. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que nós, pais, moldamos significativamente o cérebro dos nossos filhos. Através de quê? Das nossas experiências, dos nossos exemplos, daquilo que a gente demonstra, daquilo que a gente oferece para os nossos filhos. Então, estamos o tempo todo moldando o cérebro das nossas crianças. Olha a importância da gente entender esse desenvolvimento, então. Olha a importância, né? E o cérebro, gente, ele possui várias partes com funções diferentes, né? Por exemplo, tem o cérebro esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, que nos ajuda a pensar logicamente. Tem o lado direito, que sente as emoções, né? Os sinais não verbais. Tem o reptiliano, que age na tomada de decisões, né, da nossa sobrevivência. Tem o mamífero, que se relaciona e se conecta, né, aos relacionamentos. Tem também, gente, a parte que é dedicada, né, que lida com a memória. E tem a outra parte que lida com as questões éticas e morais. Olha só. Olha quantas partes o nosso cérebro é dividido. E tem muito mais, tá, gente? Tem muito mais. O cérebro ainda ele está ainda em constante estudo, né? E a neurociência está aí para nos trazer muitas novidades. Então, a impressão que a gente tem é que o nosso cérebro tem, né, múltiplas personalidades ali, múltiplas funções, por causa de tanta coisa. Se a gente for reparar, ainda tem muito, tem mais ainda, se a gente for estudar mais profundamente, né? Então a gente fica assim, ora ele é racional, ora ele é irracional. Mas tudo isso, gente, tudo isso compõe o nosso cérebro, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Para poder entender nossas crianças, sabe? Mas aí vocês devem estar se perguntando assim, mas o que isso tem a ver com a criação dos nossos filhos? Vocês devem estar aí se perguntando, né? E aí, o que acontece? Porque os nossos filhos, gente, para
para que eles prosperem, para que eles se desenvolvam, né? Fortalecidos emocionalmente, felizes, equilibrados, é preciso que o quê? Que todas essas partes que eu falei do nosso cérebro, elas estejam integradas. Integradas. É como o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem vários órgãos, né? E cada órgão cumpre a sua função, né? Cada um faz a sua parte e ali forma o todo o nosso corpo, né? Nosso corpo equilibrado, com todos os órgãos funcionando. Quando tem um órgão que não está funcionando bem, os outros vão lá e fazem, né, um esforço para poder fazer o serviço daquele órgão. Mas no normal, todos funcionando bem, aquilo ali compõe o nosso corpo, que nos traz um equilíbrio saudável. Da mesma forma é o nosso cérebro. Aquelas partes que eu falei, elas precisam estar o que? Funcionando normal, em equilíbrio. Para que assim, gente, haja um desenvolvimento saudável, né? A inteligência emocional do nosso cérebro. Então, o que a gente precisa fazer é ajudar os nossos filhos a integrar, né, essas partes do cérebro. Isso é o que a gente precisa fazer. E aí, como eu falei, são parecidas com as partes do nosso corpo. E é fácil a gente perceber, gente, quando o cérebro das nossas crianças, dos nossos filhos, não estão integradas. Por exemplo, quando eles dão birras, quando eles, deixa eu ver aqui, quando eles dão aqueles ataques de fúria, né, de agressividade, isso demonstra, gente, que o cérebro deles não estão integrados, mesmo porque são crianças, ainda está tudo em desenvolvimento, tudo imaturo ainda. Então, o que nós mães precisamos fazer? Integrar essas partes, né? E uma das grandes descobertas, gente, da neurociências, agora mesmo eu vou falar para vocês como que a gente integra essas partes, tá? Uma das grandes descobertas da neurociência, gente, é a neuroplasticidade neural. É a plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? Ela veio para quê? Para nos mostrar que através do aprendizado, de novos aprendizados, nós moldamos novos estilos, novos comportamentos. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai viver engessado. Por exemplo, um aprendizado que a gente teve enquanto criança. Basta que para isso a gente mude os comportamentos. É como você abrir um caminho. Por exemplo, se você vai passar pelo mato. Você passa pelo mato uma vez, abaixa o mato. Depois passa de novo, dá mais uma abaixada. Até que aquilo ali cria um caminho, né? Então, com o nosso comportamento é da mesma forma. À medida que a gente vai repetindo um novo comportamento, a gente vai aprendendo aquilo e isso vai se fixando aqui no nosso cérebro. Por isso que chama plasticidade neural. E isso acontece desde a criança até a fase adulta, tá? Mas em maior intensidade da criança até a fase adolescente, tá? Os idosos é um pouco menos, mas também consegue haver a plasticidade neural, gente. Olha que bacana. Isso quer dizer que nós podemos sim mudar nossos comportamentos. Basta que para isso haja uma repetição para que um novo caminho seja aberto, ok? Tá fazendo sentido para vocês, gente, que estão aí me escutando?
Então, olha só, podemos reprogramar para sermos, gente, mais saudáveis, para sermos felizes, e isso, consequentemente, vai o quê? Afetar os nossos filhos. Se hoje eu vejo que eu não tenho um comportamento legal, se eu grito, uma mãe que grita, por exemplo, e eu quero mudar, não, eu quero ser uma mãe melhor. Eu não quero esse tipo de comportamento, eu não quero agir assim com meu filho, né? Eu não quero que o meu filho crie traumas, né? Age assim. Então, eu começo a mudar o meu comportamento e vou repetindo esse processo. Vou falando mais baixo, vou encontrando meios para que eu não possa ficar gritando e assim, gente, e vou fazendo por repetidas vezes até que crie uma conexão ali, o caminho se abra e isso fixe no meu cérebro. Percebe? Então, aquilo é mais fácil a gente repetir aquilo que a gente faz mais constantemente. E isso vira um hábito, certo? Então, a neuroplasticidade, ela veio para nos mostrar isso, que nós podemos mudar nossos hábitos e assim com os nossos filhos também, ok? Então, vamos parar para pensar. Neste exato momento, gente, os nossos filhos, eu não sei que hora que você vai assistir essa live, mas os nossos filhos, eles estão o quê? O cérebro deles estão aprendendo, estão programando e reprogramando o tempo todo, através do que eles assistem, através do que eles ouvem, através do que eles veem. Tudo está sendo programado na cabecinha das nossas crianças, gente. Tudo está sendo programado. Então, o que a gente precisa prestar bastante atenção é as músicas que a gente ouve, as programações de TV que a gente assiste, as palavras que a gente profere para as nossas crianças, tá? Os nossos comportamentos diante dos nossos filhos, a maneira como a gente trata eles, tá? Como a gente trata as nossas crianças, porque isso tudo, gente, tá moldando o cérebro das nossas crianças. E isso vai criar aquele caminho neural que eu falei para vocês. E isso vai moldando o cérebro das nossas crianças, a maneira que eles são, né? A maneira que eles vão se desenvolvendo, eles vão entendendo dessa forma como eles são e o que eles fazem. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso para que os nossos filhos cresçam então de uma maneira equilibrada e desenvolva realmente o seu cérebro de uma maneira equilibrada. A gente precisa o quê? Integrar todas as partes do cérebro das nossas crianças. Como que a gente faz isso? Através, uma das maneiras, né, gente? Da inteligência emocional, através de perguntas, tá? A gente precisa fazer com que as nossas crianças, por exemplo, em um momento de birra, em um momento de estresse da criança, por exemplo, né? Onde ela gritou, fez birra, é como se a poeira, né, levantasse. Tá tudo, né, tudo no ar ali. E aí, o que a gente pode fazer então para ajudar a integrar as partes do cérebro das nossas crianças? A gente começa o quê? A gente não vai, por exemplo, punir ou adular, né? Passar a mão na cabeça como se nada tivesse acontecido. Não. O que a gente pode fazer para ajudar? Perguntar. Quando a gente pergunta, o que foi, meu filho? Por que você agiu assim? O que aconteceu que te levou a ter esse comportamento? Só que assim, claro, você vai perguntando, vai fazendo a pergunta e espere a resposta dele.
Por quê? À medida que você faz a pergunta e ele vai pensando na resposta, é como se aquela poeira fosse abaixando, se assentando, e ali as partes do cérebro, elas vão o quê? Elas vão se integrando. E aí elas começam ali a se equilibrar. Então é dessa maneira, é uma das maneiras que a gente ajuda as nossas crianças a integrar o cérebro delas para que elas se desenvolvam saudáveis. E aí a gente começa a perguntar, mas o que foi que aconteceu que te levou a ter esse comportamento, filho? E aí você espera ele responder, né? Não responda por eles, tá? Espere que a sua criança desenvolva o ato de pensar, tá? Ou seja, aquela poeira vai se assentando e vai clareando para ela e ela consegue responder. Se ela estiver muito eufórica, você fala, respira, filho, acalma, espera a criança acalmar e começa a perguntar para ela o que foi, o que aconteceu, né? Por que você teve esse comportamento? Qual foi o motivo? E ali você cria esse diálogo com a sua criança. E isso faz com que ela se sinta segura, isso faz com que ela integre o cérebro dela, isso faz com que ela desenvolva a inteligência emocional dela. Por quê? Ela começa a reconhecer em si o seu estado emocional daquele momento. Se ela estava com raiva, ela começa a entender, eu fiquei nervoso, fiquei irado com raiva. E aí então, isso é inteligência emocional, gente. Você entender as suas emoções, tá? Você vivenciar ela, ou seja, eu fiquei com raiva, eu senti aquele sentimento, eu sei o que é raiva, né? E agora eu preciso o quê? Controlar essa emoção em mim e voltar ao meu estado original. Isso é inteligência emocional. E para que o cérebro dos nossos filhos, eles cresçam, né? Eles se desenvolvam equilibrados, nós precisamos fazer esse exercício diariamente com as nossas crianças, principalmente nesses momentos de birra, nesses momentos em que a criança se exalta, tá? Para que ela comece a integrar as partes do cérebro dela. Então, assim, a gente vai desenvolvendo um cérebro saudável nos nossos filhos, ok? Aí amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência emocional e crenças, tá, gente? Vou falar um pouquinho sobre as crenças e tem tudo a ver com o nosso cérebro, tá? A neuroplasticidade, que é isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Que também é algo novo aí para a ciência, que está sendo pesquisado pelos neurocientistas, cada vez mais aprofundando e trazendo essas novidades para nós, ok? E lembrando, gente, que o método Mãe Intencional tá aí com as inscrições abertas. Esse foi um dos temas que eu abordei, que eu trabalhei na jornada da Mãe Intencional. Então, se você tem interesse, tá, em saber mais como foi a jornada, que ela foi totalmente gratuita e online, gente, eu disponibilizei lá na minha bio o link para que vocês possam acessar todos os 3 vídeos que foram gravados ao vivo, tá? Com o pessoal que estava junto comigo, tá? Essas aulas estão lá gravadas, você acessa o link, assiste as 3 aulas, tá? E depois, se você ainda tiver um interesse, porque eu tenho certeza que você vai ter um interesse de adquirir o método Mãe Intencional, que é um método que te ajuda em 21 dias você criar essa conexão, esse laço de amor, de carinho, de afetividade, de respeito com seus filhos e blindar o seu relacionamento com seus filhos, tá?
Esse método ele é um treinamento de 21 dias, onde você tem a minha mentoria diretamente, bônus exclusivos, tá? Ferramentas exclusivas que a gente vai trabalhar semanalmente e eu pego na sua mão e te ajudo, ok? Tem um grupo do WhatsApp totalmente gratuito, tá? Então, se você tem interesse, mãe, de mudar a sua vida, de mudar o seu relacionamento com os seus filhos, o método Mãe Intencional, ele veio para que você possa realizar esse resgate emocional, essa aproximação, afetividade entre vocês e o melhor de tudo, blindar o relacionamento com os seus filhos. Olha que bacana tudo isso, gente. Eu tenho certeza que toda mãe quer isso para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Então, o link está disponível na minha bio, tá? Maiores informações, se você quiser entrar em contato comigo pelo direct, gente, fica à vontade, tá?